No artigo 2º da lei, temos o rol de legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Ocorre que esse rol não contempla todos os legitimados, pois o rol previsto na Constituição Federal é mais abrangente. Então, o rol de legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade está previsto não na lei, mas sim na Constituição Federal. E os legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa de um Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, qualquer partido político que tenha representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. O rol de legitimados pode ser dividido em duas categorias. Existem os legitimados que não precisam demonstrar o que se chama de pertinência temática e aqueles legitimados que, para ajuizarem essa ação, precisam demonstrar a pertinência temática. Pertinência temática é a relação entre o caso abstrato e a área de atuação desse legitimado. Para exemplificar, note que não teria sentido um sindicato pretender a declaração de inconstitucionalidade de uma lei sobre eleições presidenciais. Por outro lado, quando falamos, por exemplo, do presidente da República, conseguimos concordar que o presidente poderia sim pretender a declaração de inconstitucionalidade de uma lei sobre eleições, ou até mesmo de uma lei trabalhista, ou uma lei ambiental, ou uma lei sobre qualquer temática. E o que diferencia esse exemplo do sindicato do exemplo do presidente é exatamente a pertinência temática. Então, a pertinência temática exige um legítimo interesse na questão constitucional debatida, ou seja, um nexo entre os objetivos institucionais do órgão ou entidade e a norma impugnada ou a norma constitucional defendida. Em primeiro lugar, existem os legitimados universais, também conhecidos como autores neutros. Esses legitimados são aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, pois a pertinência temática é presumida automaticamente em razão da própria área de atuação desse legitimado. Os legitimados universais são o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o partido político que tenha representação no Congresso Nacional, enfim. Note que em todo esse rol de legitimados, é evidente que todos eles têm um interesse legítimo para deflagrar o controle abstrato nas mais diversas situações. Por isso, se fala que eles são legitimados universais e por isso não há necessidade de que eles demonstrem a pertinência temática. Ocorre que também existem os legitimados parciais, que são aqueles legitimados que precisam demonstrar a pertinência temática. Os legitimados parciais são confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado e do Distrito Federal. Quanto às confederações sindicais, nós citamos no exemplo do sindicato que o sindicato não poderia pretender a inconstitucionalidade abstrata de uma lei eleitoral, por aparente ausência de pertinência temática. No caso das entidades de classe de âmbito nacional, imagine, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que é uma entidade de classe, pretendendo a inconstitucionalidade de uma lei ambiental. Não faz sentido, pois a defesa do meio ambiente não parece ser uma finalidade institucional dessa entidade de classe de magistrados. Mas, se por algum motivo houver pertinência temática nesse caso, será necessário demonstrar. A partir dessa mesma linha de raciocínio, podemos perceber que seria estranho uma lei específica da esfera federal ser questionada pela mesa de uma Assembleia Legislativa Estadual ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou então por um governador de um estado ou do Distrito Federal. Isso porque é bastante provável que nesse caso não exista pertinência temática, mas se houver pertinência temática, será necessário demonstrar o preenchimento desse requisito. Então vamos recapitular. Os legitimados ativos podem ser classificados em legitimados universais e legitimados parciais. Os legitimados universais, também conhecidos como autores neutros,
são aqueles que têm a pertinência temática presumida, de forma que não precisam demonstrar a existência de pertinência temática. E os legitimados parciais são aqueles que precisam demonstrar a pertinência temática para que assim possam deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato.